E quando eu lembrei que na hora que eu estava sendo violentada quando criança, eu tinha medo de morrer, o meu medo não era de ser violentada, nem sabia o que era. Eu tinha medo de morrer. Aí esse medo de morrer, de quando eu era criança, veio comigo adulto. Eu comecei a ter medo de barulho de noite. Comecei a ter um monte de medos, porque eu não trabalhei o medo, eu ignorei que o medo existia para eu poder sobreviver. As pessoas fazem perguntas porque elas querem dizer se foi uma violência ou não. A gente perde valor social quando a gente sofre uma violência sexual, mesmo não sendo a responsável por isso. Foi isso que a violência me tirou, a ideia de que eu tenho um valor. Porque eu não acredito que você pode ser a mesma pessoa depois de ser estuprado. Não tem como você voltar a ser o que você era antes. Shelly, o primeiro estupro foi quando você era criança. Quando você tomou consciência disso? É uma história ótima. Eu tinha uma sensação, quando eu comecei minha vida sexual ali pelos 19 anos, eu tinha uma sensação que tinha acontecido alguma coisa comigo. Porque as minhas amigas na universidade, elas falavam que gostavam de sexo, eu falava que eu não gostava, que eu gostava mais ou menos. Não era um negócio assim que eu achava tão legal, mas elas adoravam. Eu falava, deve ter alguma coisa errada comigo. Comecei a encasquetar com isso. Falei, tem alguma coisa aí. Eu não gostava que me tocasse com a mão, eu não gostava de sexo oral, eu não gostava. Pra mim, sexo era estritamente penetração. Era uma coisa assim da minha mente, era isso. Fora que eu tive muito medo de começar a vida sexual, mas tive mais medo por causa das neuroses que a minha mãe colocou em mim. Eu tava usando camisinha, controlando na pílula, tomando pílula, controlando a tabelinha, assim, com um desespero de engravidar, né? Eu tinha aquele medo da década de 80, de quem nasceu na década de 80. E aí, quando eu tava casada pela primeira vez, assim, morando com uma pessoa, eu comecei a sentir que alguma coisa que eu levava pro relacionamento estragava ele. Eu tinha uma sensação, mas eu não sabia o que era. Eu não tinha uma certeza que eu tinha sofrido uma violência, nada, mas parecia... Esse casamento não deu certo, né? Esse ajuntamento aí não deu certo. E eu falei, cara, tem alguma coisa que eu estou levando. Sou eu que estou estragando isso, tem alguma coisa errada. E aí eu procurei terapia pela primeira vez. Eu tinha uns 25 para 26 anos, eu acho. E foi aí que eu fiz uma terapia bem imersiva, assim, específica, que você fica acompanhado dos terapeutas. Não é uma terapia convencional, ela é uma terapia, mas ela não é convencional no sentido de uma... Por que acontece na terapia convencional? Em uma hora eu vou ter que falar com você, abordar o assunto, voltar, e você vai ter que ir para sua casa dirigindo e tocar a sua vida. Então não dá também para um terapeuta chegar, né, psicoterapeuta, ir muito fundo numa coisa, você não pode se desestruturar, você tem que continuar a viver. E lá a gente tem um final de semana inteiro junto com os terapeutas. Então é mais fácil da gente ir um pouquinho mais longe, ter tempo de voltar e conseguir ir tocando a vida. E foi quando eu tive a memória que eu não tinha. Assim, foi quando eu consegui, porque eu tinha muito medo de pensar nisso. E quando você sofre uma violência na infância, é como se tivesse um fantasma, uma assombração. É como se tivesse uma assombração. Tem momentos que a assombração chega e você não sabe de onde ela veio, sabe? Parece que você não tem dimensão do tamanho do tombo das coisas, do tamanho dos problemas. Às vezes você se desespera e não sabe por quê, porque são gatilhos, mas você não sabe que está tendo um gatilho. Parece que é uma ação e, na verdade, é uma reação a uma coisa que já aconteceu. Então, quando esse casamento acabou, que eu chamo de casamento, que a gente morava junto, eu fui buscar ajuda e aí eu consegui ter memória, entender o que aconteceu. Do momento que eu entendi... E o que eu mais descobri nesse momento de terapia, a descoberta mais importante foi que eu tinha medo de morrer. Porque o que acontecia comigo? Eu era uma pessoa muito ousada, minha mãe sempre falava, você vai acabar morrendo igual aquela freira que trabalhava com os índios na época, né, a irmã Dorothy, se não me engano é o nome dela, porque não podia haver uma causa que eu estava lá enfiada, lutando pela causa, como se eu não tivesse valor. Era quase como se eu esperasse uma autorização para morrer. E quando eu lembrei que na hora que eu estava sendo violentada quando criança, eu tinha medo de morrer, o meu medo não era de ser violentada, nem sabia o que era, eu tinha medo de morrer. Aí esse medo de morrer, de quando eu era criança, veio comigo adulto. Eu comecei a ter medo de barulho de noite. Comecei a ter um monte de medos, porque eu não trabalhei o medo. Eu ignorei que o medo existia para eu poder sobreviver. Né? Meu cérebro bloqueou a memória e eu fui tocando a vida como uma pessoa sobre. E eu tinha moto em São Paulo e eu era a pessoa mais ousada que você imaginar. Eu estava sempre enfiada em alguma coisa que, olhando, pode ser perigosa, sabe? Porque eu não tinha essa noção de medo. Então eu voltei a entender que a minha vida tem valor, independente de causas ou não causas. Hoje eu batalho por causas, por essa inclusive. Mas que eu tenho valor independente de qualquer coisa. Eu não tinha mais essa dimensão. Foi isso que a violência me tirou, a ideia de que eu tenho um valor. Primeiro eu tive raiva dos meus pais, eu tive raiva da pessoa, eu tive raiva de tudo, raiva de não ter
visto isso antes, porque eu não tinha condições financeiras de fazer uma terapia. A terapia ainda é caro no nosso país. Então, no momento em que eu estava segura profissionalmente, né, começando uma carreira mais sólida aqui, porque eu tinha chegado há pouco tempo em São Paulo, tinha vindo do Paraná, então precisei de toda uma questão, mas acho que esse UFA é mais um UFA de entender de onde vinham alguns sentimentos que eu não sabia por que eu tinha. Essa assombração que eu falo é, por exemplo, eu não gostava, eu fiquei muitos anos sem comer carne, mas eu nunca fui da causa animal, eu só nunca gostei muito de carne e tal. Depois que eu tive essa memória, eu entendi, porque foi um abuso oral que eu sofri na infância. Então, quando eu beijava alguém, muitas vezes me angustiava, eu achava que as pessoas beijavam mal, coitadas das pessoas que me namoraram. Desculpa, gente, desculpa. Se a pessoa usava a língua, eu já me sentia sufocada. Então eu achava que a pessoa beijava mal, mas não, é porque eu tinha uma memória, entende? Eu não gostava de sentar no banco de trás dos carros, porque a pessoa que me levou quando eu era criança foi no banco de trás. Então eu sempre gostei de sentar no banco da frente, no táxi, no Uber, nananã. Eu me sentia angustiada. Por quê? Por causa disso, mas eu não sabia. Então eu tomei meio que as rédeas da minha vida, porque algumas coisas eu fazia achando que era uma escolha e na verdade era uma reação a uma coisa que eu nem lembrava mais. E a terapeuta falou pra mim, a próxima vez que você ficar com alguém, depois, né, que eu tava nesse processo, esse processo durou, então foi a imersão e depois até hoje eu faço terapia. Ela falou, quando você ficar com alguém, você vai falar, olha, pode ser que eu não... Ela me ajudou no texto que eu deveria dar pra pessoa, e eu lembro até hoje um namorado que eu tive, eu falei pra ele, quando chegou, né, perto da gente ter uma relação sexual, falei, olha, talvez em algum momento eu precise parar, mas não é você, sou eu tô num processo. Ela disse pra eu avisar antes de acontecer alguma coisa. E foi genial, porque eu dei o texto exatamente como eu combinei que eu faria, porque você tá toda trabalhando aquilo, então tá tudo mais sensível, né? Você tá no momento de trabalhar essas questões. E ele foi um amor, assim. E até foi uma coisa muito maluca, porque ele também tinha vivido uma violência. Então ele entendeu totalmente. Quando eu falei, ele só foi me contar depois de muito tempo, depois que a gente já tava namorando há um tempão. Mas logo que a gente iniciou, assim, ele foi muito compreensivo, foi muito bom poder falar de cara. Então, nossa, muda a vida. Desculpa até perguntar, mas esse agressor, quando você era criança, era da sua família? Era próximo da família, mas não era um familiar, né? Nós éramos crianças que a gente vivia muito solta. A gente vivia solta no sítio da minha avó. Eu falo sítio, a pessoa vai imaginar uma fazenda, não, um sítiozinho, gente. Sítiozinho. Eu morava no Paraná, meus avós no Rio Grande, então a gente convivia com muita gente. As crianças sumiam de manhã, voltavam para comer, sumiam de tarde, voltavam de noite, sabe? E aí você tem todos os vizinhos, todo mundo que joga futebol lá na cancha, tem muita gente próxima que é conhecida, mas não é necessariamente da família. E até você entender é difícil, porque uma criança não tem consciência do que é aquilo. No meu caso, não foi nem que eu não entendi na hora que havia um problema, eu acho. Eu deletei mesmo, assim. Acho que eu não tive essa... existem muitos estudos sobre isso, né? De você... como é uma coisa muito fora da tua possibilidade do teu cotidiano, o teu cérebro bloqueia para você conseguir viver ali. Tem muita criança que lembra, que processa, que tenta entender, ou que dá uma razão. Depende muito de cada pessoa, tá? Não é uma regra. Mas tem coisas assim que são super bloqueadas e um dia, do nada, aquilo vem. E eu acho que nesse relacionamento, como foi o mais íntimo, né, de morar junto, de conviver, eu lembro que às vezes eu tinha um ataque de raiva, assim, eu sentia um ódio inexplicável de repente, quando eu tava num momento romântico com essa pessoa que eu era casada. Do nada, raiva de querer fazer... Do nada, tava tudo bem, a pessoa não... E eu não tava com raiva da pessoa, era uma coisa que vinha dentro de mim. Que eu comecei a falar, cara, tem alguma coisa errada comigo. E como é que foi o estupro na fase adulta? O que aconteceu na minha fase adulta, eu estava fazendo uma viagem, estava numa pousada, e eu viajo sozinha, eventualmente, e é muito ruim, porque eu nunca conto no detalhe o que aconteceu nesse caso, e aqui também eu vou falar algumas coisas, eu não vou falar tudo, porque só com o que eu falo as pessoas já me julgam muito, né? Porque uma mulher viajando sozinha ainda é um tabu para a nossa sociedade. Eu estava viajando sozinha e na pousada onde eu estava, que era uma pousada compartilhada, era um final de ano, um monte de gente, tudo lotado, sabe? Os quartos compartilhados. Eu já conhecia muito aquilo, eu já tinha ido passar duas viradas de ano lá. E aí esse cara veio pra cima de mim do nada. Eu deitada, olhando o celular, depois do almoço, sabe? Com a pança cheia, aquele calor, cidade de praia. E esse cara veio pra cima de mim. Só que foi tão maluco porque ele me pegou pelo pé e pulou em cima de mim. Eu tava deitada assim, de vestido, e eu tava com um shortinho embaixo do vestido. E ele veio pra cima de mim e eu lembro claramente assim de como foi. Porque eu
pensei assim, nossa, será que esse cara tava afim de mim? Será que esse cara gosta de mim? Que esse cara... Eu pensei em tudo e não pensava que ele tava me estuprando. Porque é tão ET essa coisa, gente. É tão fora. E aí tem vários estudos que mostram também que o cérebro paralisa. Tipo, se você considera uma pessoa um amigo, por exemplo, ou mesmo que você tá num jantar romântico, onde talvez vocês até fiquem juntos no final, e a pessoa tá super carinhosa. Se ela vem de repente, com uma postura agressiva, na dúvida entre morrer e ficar vivo, você fica quieta, porque você não sabe o que aconteceu ali. Então, que essa pessoa se transformou, E eu lembro assim, na minha mente passou muito tempo. E aí eu me debatia, mas eu não conseguia falar. E aí ele falou. Aí eu me debatia, brigava, daí ele disse assim, eu vou sair de cima de você, porque senão você vai brigar, você vai me bater. Ele falou alguma coisa, não lembro exatamente o quê. Aí eu falava, vou, mas eu não conseguia. E eu acho que assim, fisicamente eu sou até um pouco mais alta que esse cara. Mas eu tava completamente paralisada, assim, foi muito difícil me mexer. Aí ele colocou a mão em mim, ele veio pra cima de mim na intenção mesmo, né? E a gente deu essa briga, e aí eu consegui me desvencilhar dele, eu saí de lá, aí eu fui pra polícia local, na cidadezinha, era uma cidade bem pequena no interior do Espírito Santo, em Itaúnas, que é a capital do forró, eu sou muito forrozeira, adoro dançar forró. Aí eu fui na polícia, primeiro, aí o policial me falou que ele não podia fazer uma queixa lá, que ele tinha que fazer uma queixa numa cidade próxima, aqui agora me fugiu o nome, mas na cidade mais próxima, cidade maior, porque ela é bem pequenininha, mas é uma vila. E pra isso ele teria que levar eu e o cara na viatura até lá, e o lugar ficava 2h30. Meu Deus. Ele tinha escutado já que você tinha... Eu expliquei pra ele tudo o que aconteceu, ele falou que ele não podia fazer uma queixa, que o único jeito de fazer uma queixa era ir até a outra cidade, e que pra fazer a queixa teria que entrar eu e o cara dentro de uma viatura e viajar 2h30. Eu falei, mas... No mesmo carro os dois? Aham. Meu Deus. Eu falei, mas tem certeza que eu não posso? Eu tô falando aqui pro senhor, eu peguei o nome de todo mundo e tal. Aí fui num posto médico, porque como era virada de ano, isso era dia 31 de dezembro. Nossa. Tipo, um caos na cidade. Como era virada de ano, eles tinham criado um posto médico pra atender os bêbados, né, gente? Que o pessoal bebe demais, porque a cidade é muito pequenininha, eles criaram. Aí eu fui lá, conversei com as enfermeiras, chorei, elas me acolheram, foram ótimas. Depois eu conversei com outra pessoa que também estava hospedada lá e falei que se aquele cara aparecesse eu ia pra polícia, eu já tinha ido, né? Mas ameaçar no sentido que eu não queria mais ver o cara de jeito nenhum, né? E aí esse outro colega pegou esse cara e eu lembro que eu cheguei na pousada de novo depois dessa peregrinação, estavam os dois lá. Aí o cara falou que era uma brincadeira. Eu falei, uma brincadeira, então pegue nele agora, no nosso... E o policial não fez nada? Do meu colega aqui, né? Não, o policial não fez nada. Esse era um outro colega que também estava hospedado na pousada. E eu sei que eu falei pra ele, ou você sai daqui ou eu chamo a polícia. Ele sumiu da pousada, o cara que tinha me atacado. E aí eu fiquei assim, imagina, 31 de dezembro, só que o lugar era tão pequeno, não estava funcionando a internet depois de determinado horário, e o celular não funcionava. Então eu não consegui falar com ninguém. Fiquei lá no meu quarto, virou o ano. De noite, em algum momento, pegou a internet, eu contei para um amigo meu que morava ali em Vitória, que eu sabia que tinha parentes em Vitória. E aí ele falou, então espera que eu sei que uma amiga minha também está passando o fim de ano aí, eu vou pedir para ela te buscar e te levar para aquela cidade onde você pode fazer a denúncia. Então no dia seguinte, a amiga dele me pegou, me levou para a cidade onde eu podia fazer a denúncia, foi o caos na delegacia. Eu cheguei e falei que sozinha, né, ela me deixou na cidade, na delegacia da cidade, foi embora, uma cidade que eu não conhecia, entrei lá, tinha 2 caras de plantão, primeiro dia do ano. Falei, olha, eu sofri um ataque sexual, quero fazer denúncia. Aí ele falou, você tem, eu nunca vou esquecer, ele falou, você tem o endereço do cara que te atacou? Oi? Eu falei, não. Ele falou, então eu não posso fazer denúncia. Juro. Não registrou nada? Não, eu não posso fazer a denúncia. Aí eu tive que apelar para o imaginário popular. Eu falei, então se fosse um cara... Eu falei, não, mas eu tenho o Facebook do cara. Eu não sabia o nome do cara, eu sabia o apelido. Porque não é um cara totalmente desconhecido lá das pessoas, né? Eu falei, tem o Facebook do cara, serve, né? Tem um apelido dele. Não dava para saber o nome inteiro por aquele apelido, mas dava não é nem seu dever. Mas aí ele falou que não, que ele precisava do endereço. Eu falei, e se fosse um cara num beco escuro, eu não poderia fazer um BO? Aí ele falou, tá, vamos fazer. Chamou o amigo dele, começou a escrever, ele falou, isso é estupro ou é atentado violento ao pudor? Imagina, o cara vai pra cima de você, mete a mão nas suas partes íntimas, a gente sabe que desde 2009, isso era 2016, desde 2009, isso é violência sexual, é estupro, né, as pessoas confundem muito, elas acham que estupro tem que haver penetração necessariamente, né,
E aí ficaram discutindo na minha frente. Aí ele pegou e disse assim, você tinha que ter vindo ontem, porque aí era flagrante. Eu falei, mas o seu amigo policial, fulano de tal, tinha o nome de todo mundo, me disse que não adiantava fazer. Ele falou, você tinha que ter feito a denúncia lá. Eu falei, seu amigo fulano de tal disse que eu não podia fazer a denúncia lá só se eu viesse aqui. Ele falou, não, você podia ter feito lá. Aí eu comecei a chorar, eu falei, cara... Fora a maneira que estavam tratando uma vítima. Aí eu tava errada, porque eu fiz errado, porque eu tinha que ter feito a denúncia lá, porque daí seria um flagrante, se eu tivesse feito a denúncia lá. Eu falei, mas o cara disse que eu não podia, eu tava com o nome do cara, sei lá, o cargo, né, eu anotei tudo, todo mundo que eu conversei eu anotei, eu já fui registrando, porque eu já lidava com esse tipo de assunto. E a gente sempre chamou aí da delegacia de segundo estupro, eu não tinha ilusão de que seria fácil. Mas estava sendo bem difícil. Aí eu comecei a chorar loucamente. E aí esse cara se compadeceu, terminou a queixa. E aí ele disse, vamos fazer assim, você dorme aqui nessa cidade hoje. Ai, gente, me fugiu o nome da cidade. Mas é uma cidade que fica 2h30 lá de Itaúnas. Ele falou, você dorme aqui na cidade hoje. E aí amanhã nós vamos para outra cidade. Você vai até a outra cidade tal onde o delegado está. Porque hoje ele está de folga, dia 1º do ano. Aí eu dormi nessa cidade num hotel fuleiro que esse cara me deu uma carona até esse hotel. Fiquei lá nesse hotel onde eu não conhecia ninguém, daí fui falando com amigos meus e tal. No dia seguinte fui para essa outra cidade, acho que aí era São Mateus, se não me engano, essa segunda cidade eu lembro, para falar com o delegado, porque aí eu entendi que não adianta você fazer um boletim, você precisa pedir que haja uma investigação, né? Eu não sabia nada disso, eu não sabia, né? E aí eu falei com o delegado para que fosse aberto um inquérito. O delegado me tratou super bem, ele entendeu o assunto, ele não era tão despreparado quanto os outros dois que me atenderam no dia anterior. E aí depois eu voltei para São Paulo, não terminei a minha viagem porque eu não estava em condições, fiquei na casa de uma amiga um tempo. Depois eu comecei a tomar remédio para depressão, tomo até hoje remédio por causa disso. E assim, só em relação a essa situação, depois de 6 meses, mais ou menos quase um ano, havia umas advogadas voluntárias, eu pedi para elas olharem para mim, elas estavam falando disso e tal, fiquei amiga delas num evento, pedi para elas darem uma olhada nisso. Eles perderam a minha queixa, tipo, não foi aberto o inquérito. Eu tinha como provar porque o delegado pediu, então me manda o Facebook do cara, me manda os dados que você tem. E nesse caminho, um outro amigo meu fez uma pesquisa, descobriu RG do cara, tudo, eu já tinha os dados. Quando eu cheguei pro delegado, já tinha tudo. O exército da internet resolveu toda a história. E eles simplesmente não fizeram nada. E hoje, eu tenho vontade, às vezes, de ir atrás da história, só que aí, quando eu tenho que mandar advogados para lá, eu tenho que como provar pelas mensagens que eu realmente tinha falado com o delegado, ele disse que ia abrir, porque teria que estar escrito, na época, teria que estar escrito no boletim de ocorrência que eu queria que abrisse o inquérito, eu não sabia, ninguém falou, na hora que eu estava ali no meio jamais, eu achei que falando com o delegado daria certo, e aí eu já soube que esse cara já violentou outras 2 mulheres, assim, pro meu desespero. Teve uma negligência muito grande, no seu caso, que é uma negligência frequente de pessoas que escutamos aqui no canal, de vítimas de violência, e creio que também na sua luta encontrando mulheres, como você disse, é um segundo estupro e a delegacia. Eu quero que você fale um pouquinho mais disso. Eu falo, cara, não vá sozinha se você estiver aqui. É que ali não tinha a menor condição, né? Eu tava sozinha numa cidade, ainda que ele achou essa amiga que pôde me levar, né? Porque eu acordei em prantos, assim, eu não conseguia levantar, sair do quarto, de medo, assim, de medo de encontrar o cara, não sei, eu tava em estado de choque ainda, né? Ainda não tava conseguindo raciocinar. Eu acredito que falta treinamento, né? E a cultura é muito mais forte do que o treinamento da polícia, porque quantas pessoas também são abusadas pelos próprios policiais? Tem policiais maravilhosos, mas eu tenho muita denúncia do grupo que eu tenho de apoio a vítimas, porque depois disso eu criei um grupo, tem 4.000 pessoas e muitas fogem de policiais, então é muito complicado. Porque a cultura brasileira culpa a vítima, responsabiliza a vítima e começa a questionar se foi mesmo, se não foi. Tanto que depois disso eu passou uns 6 meses e eu fiz um vídeo que chama-se O que não dizer para uma vítima de estupro. Que é tudo que a única coisa que as pessoas dizem, né? Tem certeza que você não deu mole pra esse cara? Você já conhecia o cara? Que roupa você estava usando? Você bebeu? Sempre é uma coisa culpabilizando. E mais perverso ainda, o que eu comecei a entender? As pessoas fazem perguntas porque elas querem dizer se foi uma violência ou não. Elas querem avaliar. De acordo com o que você conta, elas querem pensar se é ou não. Então sempre que, é o que eu recomendo, se uma pessoa te conta que sofreu uma violência, se pergunte por que você está perguntando as coisas. Se você está desconfiando, se você quer avaliar, como se alguém de fora pudesse dizer o que aconteceu, sabe? Sempre que tem um caso famoso, as pessoas querem que eu meta o bedelho, que eu dê minha opinião.
Eu falo, olha, se a gente for seguir estatística, a vítima está certa. Que é muito raro uma denúncia falsa. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Agora, não deem opinião. Você estava lá? Não. Então não pode dar opinião, não tem como a gente saber. E como você disse que é muito raro uma denúncia, até porque a vítima, ela demora um pouco às vezes para falar. Demora para falar, demora para entender, demora para falar. Ela sabe que vai ser julgada e ela será, então eu não acho que todo mundo tem que denunciar. Primeiro você tem que estar em segurança, porque às vezes é seu pai que te violentou, é o chefe do tráfico do local onde você mora. Isso já aconteceu com uma moça lá do grupo, ela se descobriu grávida. Você acha que ela tinha condições de dizer não ou de ir na polícia contar que foi violentada por um cara que é o chefe do tráfico do local onde ela mora? Não. Então, quem pode falar, precisa falar pra gente quebrar esse silêncio, mas a maioria das mulheres, elas não podem. E se elas falarem, vão dizer que a culpa foi delas, que elas se colocaram em risco. Eu tive um colega que trabalhava comigo que ele começou a me tratar como se eu não fosse mais capaz de desenvolver o trabalho que eu desenvolvia. Porque se eu me coloquei em risco, na mente dos seres humanos, né? Se eu me coloquei em risco e não pude nem cuidar de mim, como é que eu ia cuidar do trabalho? Sabe? A gente perde valor social quando a gente sofre uma violência sexual, mesmo não sendo a responsável por isso. E aí você passou violência também no trabalho. Também, sim. Por isso que eu comecei a falar disso. E aí as pessoas começaram a me mandar histórias e foi aí que eu criei o grupo, porque era muita história. E Shelly, até antes mesmo de você ter a consciência do seu estupro, você já era comunicadora, já fazia teatro, tinha essa arte de falar com as pessoas. Mas como é que foi tomar a decisão de contar o que você passou? Eu já fazia vídeo quando eu tinha raiva de alguma coisa. Não sabia o que fazer, fazia um vídeo. O vídeo sempre foi um lugar assim de... Isso faz 10 anos. Aí um dia eu tava num relacionamento, bem depois daquele lá que eu contei, né? Que eu já tinha feito terapia, já tinha entendido o que tinha acontecido comigo na infância. Eu tava num relacionamento, eu tava noiva, e a pessoa da qual eu tava noiva, um dia a gente teve uma discussão. É uma pessoa que depois que eu virei noiva ficou muito ciumenta. Era uma pessoa incrível, maravilhosa, que você fala assim, vou casar com essa pessoa é demais. Depois da palavra noivado, tudo mudou. Não sei se que alguém já viveu isso, ou se você já ouviu uma história assim. Virou uma posse louca, assim, da pessoa ter ciúme, por exemplo, da gente parar num graal numa viagem, né, ou nesses lugares onde vende lanche no meio de uma viagem, e de repente ele fechava a cara e falei, o que foi? Não, porque eu vi você olhando pro cara que serviu a pizza. Era esse o grau, só pra você ter uma dimensão assim do ciúme da pessoa. Você olhou pro cara que nos serviu a pizza na parada do posto no meio da viagem. Virou essa pessoa. E um dia a gente teve uma discussão, porque também tava com ciúme de alguma coisa que eu não sabia o que era, eu ainda tinha que adivinhar. Era uma situação péssima, um relacionamento tóxico que eu demorei um pouco a perceber, porque eu amava aquele cara. E foi uma mudança assim, bem depois da palavra noivado, no namoro era perfeito. E aí um dia a gente discutiu e ele começou a gritar e ele batia no carro. Ele tava me dando carona pra casa, eu tava na casa dele, ele bateu no carro, no painel do carro. E aí eu saí, sentei no meio fio, depois ele me levou pra casa, a gente em silêncio o tempo todo. Nesse momento eu decidi que não tinha como a gente continuar. E isso me deu um gatilho muito grande por causa da história de quando eu me lembrou muito a violência na infância, porque eu também fui levada de carro. Nessa hora que me bateu, eu fiz um vídeo contando pela primeira vez a violência que eu tinha sofrido na infância. Tanto que esse vídeo, na época, eu postava tudo no Facebook, mas esse vídeo eu não postei no Facebook. Eu deixei só no YouTube, que eu nunca tive muitos seguidores lá. Mas era mais um desabafo, assim, que chama O que eu vou comemorar no Dia das Mulheres, onde eu conto essa história, assim, como que eu descobri o que tinha acontecido comigo na infância, o que isso mudou na minha vida. Porque, de repente, eu me vi num carro com um cara e eu tava numa situação de ameaça, né? Tava com medo pela minha vida, de novo. Então foi uma situação que fez eu fazer o primeiro vídeo sobre esse assunto especificamente. E aí eu comecei a falar disso e nunca mais parei. Porque eu acredito que a gente fala pouco, né? A gente fala muito pouco disso. Shelly, existe uma Shelly antes do estupro e outra depois do estupro. O que muda? O meu grupo chama-se As Incríveis Mulheres que Vão Morrer 2 Vezes. Porque eu não acredito que você pode ser a mesma pessoa depois de ser estuprada. Não tem como você voltar a ser o que você era antes. Você pode ser incrível, maravilhosa e seguir a sua vida. Vai ser bem mais difícil, mas pode acontecer. Né? Por isso que a gente se chama de sobrevivente. Porque tem mulheres que não sobrevivem. Porque morrem na mão do algoz. Porque se tornam adictas. Porque se matam, não conseguem viver com essa dor. Enfim, é uma coisa muito pesada.
Comigo, o que aconteceu foi que eu, no caso da infância, eu perdi a noção de medo, eu perdi não só a noção... Não é que eu fiquei ousada e me arriscava por um motivo positivo. É porque eu não tinha valor. Então, eu fui tratada com tanto desvalor que ou eu vivia por uma causa ou não valia a pena, entende? Então, ele me tirou, essa situação me tirou o amor pela minha vida. Isso que aconteceu comigo. Então, por mais que eu vivesse, conquistasse as coisas e tal, na real eu tava vivendo até morrer, assim, esperando uma autorização para morrer. Eu tinha que morrer por alguma coisa legal, porque afinal, né, a vida tinha que valer por alguma coisa. Então eu tinha que morrer ou por uma causa indígena, ou por uma causa movimento estudantil, eu tinha que lutar por alguma coisa que valesse a pena, porque eu não valia a pena. E isso é uma coisa muito forte pra você tirar de alguém. Muito forte pra, sabe? Pra dizer também, porque você teve consciência disso. E uma criança. Eu bloqueei o medo. Eu falei, então, já que eu não valho nada, alguma coisa tem que valer. E não era eu. Então foi isso que a primeira violência me tirou, o que mudou depois da primeira violência, que depois eu só vinha começar a recuperar com terapia lá com 25 anos. Tanto que daí abri minha empresa, aí minha vida deslanchou um montão, porque quando você sabe o tamanho do tombo, você sabe o que é essa assombração, você tem dimensão de qual é essa assombração que de repente acontece um troço, você não sabe por que você tá com palpitação, por que você tá mal. Quando você sabe, você entende o tamanho do monstro, sabe, que tá perto de você, o tamanho do buraco que você pode cair se você não ficar atento. E aí nessa segunda vez, acho que o que mais mudou, como depois de um tempo, acho que mudou uma estrutura mais psicológica, porque realmente eu nunca mais consegui ficar sem antidepressivo, né, sem ansiolítico, na verdade, meio que um toque, assim, toda vez que eu tentei ficar sem, com acompanhamento médico, gente, nada improvisado, ou que eu mudei de medicação, eu sempre choro muito, então acho que eu fiquei uma pessoa mais sensível, assim, mais chorona num sentido negativo, tipo, eu entro mais rápido eu sou capaz de entrar mais rápido numa depressão, num estado depressivo, deprimido. Acho que isso aconteceu, era uma coisa que eu não tinha antes. E eu comecei a me envolver mais com essa questão toda, o que é uma coisa positiva. Mas essa história, uma vez teve um líder espiritual, ele disse o seguinte uma vez, que ele recebia muitas cartas de mulheres que tinham sofrido violência sexual e ele não sabia se a violência estava aumentando, se as mulheres estavam falando mais sobre isso. Mas que de qualquer forma, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba. E se isso aconteceu com você, tem uma razão. Talvez Deus queira que você se torne uma porta-voz. Então tem gente que acha, eu já ouvi esse papinho pra cima de mim, de que isso aconteceu comigo para que eu possa lutar em favor das crianças. Gente, eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas se eu não tivesse que ter lidado, e que lidar até hoje, com tudo isso, eu seria 10 vezes mais maravilhosa, gente. Você não precisa de uma lama dessa. Deus não vai mandar uma lama para ninguém. Quem acredita? Não vai. Não é isso. Não é isso, gente. Então essa baboseira, sabe? De achar que a gente luta por causa disso. Então eu me envolvi mais nisso, mas não que eu não fosse me envolver se não tivesse acontecido. E isso não foi bom pra mim, pra eu poder salvar outras pessoas. E como é que uma pessoa... Porque é um aprendizado também para alguém que vai se envolver com alguém que já passou por um estupro. O que ela deve ter de cuidado? Nada de outro mundo. Eu falo, a gente não é especialista lá no grupo, a gente é só sobrevivente. Se você é um ser humano, você está pronto para lidar com isso. Você não precisa ser um especialista para lidar com uma pessoa que foi violentada. Se você é um ser humano, escutar, ouvir a opinião da pessoa. Muitos homens me escrevem, maridos, namorados, falando, descobri que a minha esposa foi estuprada pelo tio e a gente vê o tio. Ela tem que denunciar, ela tem que não sei o quê, porque o tio tá... Eu acho que ela tem que falar com a mãe dela, né? Alguma coisa assim. Eu falo, mas você ama essa mulher e você quer dizer o que ela tem que fazer da vida dela? Só ela sabe o que é melhor pra ela. Se ela não falou, ela sabe por que ela não falou. Então eu acho que esses homens, principalmente homens, né? Nunca uma mulher veio falar isso pra mim. Eles precisam se perguntar o quanto eles amam mesmo essa pessoa ao ponto de admirá-la e de acreditar que ela sabe o que é melhor pra ela. Porque quando você diz, ela tinha que denunciar o tio, você está fazendo aquele negócio que o meu colega de trabalho fez. Como ela não soube se proteger, ela não tá sabendo o que é melhor fazer. Ela tinha que fazer isso e não o que ela tá fazendo. E colocando ela como errada. É como se você soubesse mais do que ela sobre a vida dela, o sentimento dela e uma coisa desse tamanho. É muita arrogância, é muita cara de pau e é falta de amor. Não é amor verdadeiro. Então quando eles me escrevem dizendo ela tem que, eu falo, ou o que eu faço, eu falo, você vai apoiar ela. Você vai falar, se você precisar de algo, eu tô aqui.
O que você quiser fazer, eu te apoio. Agora, vir com essa de que você tem que denunciar, você tem que isso, você tem que aquilo, isso não é amor. Tá, mas o que eu falo, né? Porque às vezes é só falta de não sabe o que fazer. Então você me fala, Sheili, sofri um estupro. Nossa, que horror. Você não tem que dar opinião, entendeu? Pra que dar opinião? Que opinião? Ou fazer pergunta. Nossa, que horror. Tá precisando de alguma coisa? Se você quiser qualquer coisa, eu tô com você. Aí às vezes a pessoa fala, nossa, eu nunca denunciei, eu nunca soube se eu deveria ou não fazer. Se você decidir por isso, eu tô contigo. Se você também achar que você não tem que falar pra ninguém, tô contigo junto. Porque a gente não tem um kit de como reagir a um estupro dentro da bolsa. Não é a gente que tem que saber o que fazer, como fazer. Às vezes a pessoa sabe o que vai acontecer com a família dela. Claro que eu sempre recomendo, se você passou por uma violência, eu demorei muito tempo, depois que eu entendi o que tinha acontecido comigo na infância, pra falar com a minha mãe. Eu levei uns 3 anos pra falar com a minha mãe. Porque a gente pensa, vou matar minha mãe, né? A mãe vai morrer do coração. Mas os nossos pais, eles são os responsáveis pela gente. Foram os responsáveis pela gente. Se os seus pais foram presentes, né? Seu pai, sua mãe, enfim, a pessoa mais presente. Então, a gente quer muito protegê-los. Acontece isso, assim. A gente quer proteger a nossa família do que aconteceu com a gente. Para que eles não se sintam mal. Isso eu acho que você pode repensar. Você que não contou para seus familiares, né? Que te amam, que você sabe que te amam, sua mãe, seu pai. Que você sofreu uma violência até lá quando você era criança, ou de um tio, de um parente, de um vizinho. Pondere que eles eram realmente os responsáveis por você. Eles vão ficar chateados 2 dias, a vida deles não muda em nada. É a sua que vai mudar tendo falado. Eles realmente se desesperam 3 dias. Isso vai fazer uma mudança muito grande para você e pouca na vida deles. A gente entrou num assunto que é bem importante, porque muitas pessoas podem ficar em dúvida. Às vezes um amigo sofreu estupro, uma amiga chega para você e você fica revoltado, fica com raiva, quer ajudar a pessoa a denunciar. E o melhor é a escuta? Só escutar. Você não sabe nada, você só sabe que a pessoa sofreu uma violência. Você só pode agradecer que ela tenha dividido com você, que ela confie em você. Obrigada por você ter me contado. Imagino que pra você não foi fácil me dizer tudo isso. Tô aqui pro que você precisar. Lamento muito. Nossa, eu tô até com raiva, tá até gerando uma coisa em mim, mas isso não é sobre mim, é sobre você. Você tem que lembrar qual é o teu lugar. Não é sobre você que tá escutando, é sobre a pessoa que tá te contando. Então segura a sua onda aí, né? Depois você vai pra sua terapia e vai pra alguém que você ama e fala, meu Deus, minha melhor amiga me contou isso, eu não sabia o que fazer na hora. Tava parando de respirar, já queria sair matando alguém. Muita gente fala, não vou falar pro meu pai porque ele vai matar alguém. Experimenta falar, nunca mato ninguém, é só dá um chilique e a sua vida muda e a deles não. E é bom as pessoas saberem, porque às vezes essa pessoa está até hoje praticando isso. Mas lembre, não é sua responsabilidade nem prender a pessoa e nem denunciar. Né? Você pode ser e sempre a sua segurança emocional e física é mais importante. Se for possível, fale a respeito. Sheili, eu vou pegar essa deixa de pai, de mãe e falar da violência contra crianças e adolescentes, estupro. A maioria das vezes acontece dentro de casa. A maioria dos estupros no Brasil acontece dentro de casa e com crianças menores de 13 anos. 75%, se não me engano. O que a gente pode fazer? Ficar mais atento. Não permitir que as crianças fiquem sozinhas com pessoas que você não confia, ou até com parentes. Ficar atento no comportamento da criança para ver se ela muda alguma coisa. Ficar atento com as pessoas que amam criança, sabe? Essa coisa de gente que tenta ficar sozinho com a criança. Então, sempre leva a criança. Eu lembro de um vô que são muitas histórias assim que vêm na minha mente, porque eu falo disso nas redes, então as pessoas me contam muita coisa. Então, o vô chegava em casa, sempre que ele ia visitar a família, ele levava a neta para ir no quintal ver a lua. Pode ser só um vô levando a neta para ver a lua, pode, claro. Mas nesse caso não, ele abusava da neta todas as vezes, assim, colocava a mão nela e tal. Então essa ideia de ficar sós com a criança, mas também a gente tem que ter uma atenção com toda a situação e ver como a criança tá. Para proteger uma criança, você precisa ensiná-la o nome correto das partes íntimas. Vulva, não é vagina. Outro dia eu tive que discutir com uma mulher adulta, a gente estava criando uma cartilha e ela teimando comigo que o nome era vagina, da vulva. Então, vulva é tudo. Os lábios internos, externos, a almofadinha ali, onde estão os pelos, tudo isso é vulva. A vagina é o buraco onde pode acontecer penetração ou não. Pode ser que tem gente que não gosta, não quer e tá tudo certo também. Mesmo se relacionando com homens, não precisa ter penetração. O pênis, o bumbum, o ânus, tudo isso a criança tem que saber o nome exato. Ela tem que saber que as pessoas não podem tocar nela e que ela não pode tocar nas pessoas, nas partes íntimas. Tem que saber as partes íntimas com 2 aninhos de idade, gente. Não é coisa para conversar quando a criança tem 10.
né? E ela tem, isso é proteção para a criança. Se ela não sabe, ela não está protegida. Mas principalmente ela tem que saber que se ela fizer merda, ela pode contar com você, o responsável por ela. Porque se você é uma pessoa muito autoritária, daquela que bate, qualquer coisa que a criança faz, você bate, você ameaça bater, você ameaça que ela vai ficar de castigo, e ela tem muito medo de você, quando acontecer alguma coisa, ela não vai conseguir te contar. E o predador, né, a pessoa que abusa, ela vai dizer, ninguém vai acreditar em você. E não vai mesmo. Né? A criança não vai contar de medo. Então você tem que ter uma relação muito próxima com as crianças da sua família, ao ponto delas te contarem se algo acontecer. Elas não podem ter medo de você, elas têm que ter medo de bandido, elas têm que ter medo de criminoso, não medo das pessoas da família. Só que a nossa educação tradicional, ela é o oposto, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ensinar a criança a ser obediente. A pior coisa que você pode fazer por uma criança é ensinar ela a obedecer. Ela tem que ser respeitosa, só que todo mundo tem igual valor, igual respeito dentro de uma família. O pai não deve ser mais respeitado do que a mãe ou do que a criança. Todos têm que ter igual valor, igual respeito. Se não for assim, essa criança tem risco. Eu gosto muito do projeto Eu Me Protejo. Primeira coisa, educação sexual em escola. Para criança pequenininha, para criança não tão pequenininha e para adolescente, de acordo com a idade de cada um. Então, desde o meu corpo ninguém tem que tocar, quais são as partes íntimas, porque quando a criança aprende que ninguém tem que tocar nela, ela aprende que ela não pode tocar no outro. Daí, se ela aprende isso, 2, 3 aninhos, 4 aninhos na creche, ela tá tendo essa aulinha aí, do farol do toque, que a gente chama. Quando ela tá com 11, 12, que ela já quer dar uns beijinhos, começar a namorar, pra eu explicar consentimento é tão mais fácil, porque ela já sabe que, eu já sei que eu não posso tocar em você, você sabe que eu não posso tocar em mim, consentimento é a mesma coisa. Então, se eu quiser tocar em você, te dar um beijo, vou ter que te perguntar. Vou ter que ter certeza que você quer, você vai ter que expressar isso verbalmente pra mim. Aí eu vou falar depois de sexo, de métodos contraceptivos, de amor e de afeto, porque a gente tem essa mania ainda, né? Quando eu tive aula de educação sexual, é tudo sobre usar camisinha e não engravidar. E aparelho reprodutivo. A gente não fala de afeto, a gente não fala do porquê se relacionar com o outro, a gente não fala da beleza que é você construir uma vida com outra pessoa, você namorar, você dividir os seus momentos. A gente ainda tá preso em umas coisas. Então, para mim, a revolução começa na educação sexual, e que é uma educação para o respeito. E ela precisa vir com o que é papel de gênero, o que é violência de gênero. Shelly, você contou na internet também pelo que se passou, pelo estupro. Como é que foi receber outros relatos de pessoas que você nem conhecia? Foi muito tranquilo, porque quando a gente já passou por isso, foi tranquilo no sentido assim, eu tenho uma habilidade de ir descer no inferno da pessoa e voltar viva. Eu percebi isso, porque as pessoas dizem, como que você ouve esses relatos? Porque ninguém quer ouvir. Teve uma amiga minha na época que disse, Shelly, eu comentei com ela, nossa, uma menina me escreveu por causa do vídeo que eu fiz. Aí ela falou, Shelly, você tem que encaminhar essas mulheres para algum lugar. Eu falei, pra onde? Aí eu criei o grupo, porque não tinha um lugar. Porque não é que a pessoa quer denunciar, ou ela quer ajuda de uma ONG ou de uma psicóloga, ela quer falar. Só que ninguém quer ouvir. Eu fui falar com uma amiga minha, uma semana depois do que tinha acontecido, uma amigona de 20 anos. Aí eu terminei de contar pra ela, ela falou, bom, então agora deixa isso pra lá, porque essa energia não te pertence. Como se eu estivesse segurando essa energia, porque eu queria, né? É uma coisa que eu vou ter que falar muito, entendeu? Você não vai falar uma vez e vai passar. Igual quando você termina com alguém que você não queria terminar, você toma um pé na bunda. Você fala, passa um ano a pessoa falando ainda. Se você que é amigo, você escuta. Terapia você ainda faz? Uhum. Te ajuda até hoje? Eu faço não na mesma frequência, depende, quando tá mais pegado, eu tô lá toda semana, quando tá menos pegado é mais esporádico. Como me ajuda até hoje? Porque ajuda a processar, né? Especialmente comigo, que eu moro sozinha. Não tenho uma companhia romântica morando comigo, sou eu e meu gato. E eu não sou de falar sozinha. Então, claro que eu tenho meus amigos com quem eu bato papo, mas é legal, a terapia ela tem essa coisa maravilhosa, que é uma pessoa isenta, ela não tem um julgamento de valor, porque um amigo teu tem. Você fala pro seu amigo, nossa, briguei com o meu chefe, o seu amigo, mas também, né? Aquele chefe é péssimo. Mas às vezes você que estava errado, né? E o terapeuta, ele não tem esse julgamento, então ele vai te dar. Então, para mim, é ótimo para refletir sobre as coisas. Ano passado, 2023, foi um ano muito difícil, porque eu recebi, assim, coisas horrorosas. Eu comecei a ter crise do pânico, nunca tinha tido, nem sabia o que era. Eu comecei a passar mal. Liguei para uma amiga minha psicóloga no meio dessa crise que eu tava tendo, tipo, meu coração palpitava, eu sentia muito frio. Falei para ela, eu tô passando mal.
Aí ela foi me orientando, eu conheço ela há muitos anos, me acalmou, e aí eu fui entendendo que eu não estava com uma questão física, era o tal do pânico, que eu não sabia o que era. Porque eram coisas muito pesadas, sabe? Eu comecei a receber imagem de criança sendo violentada, porque as pessoas acabam denunciando pra mim. Como não é muito divulgado onde você denuncia esse tipo de coisa, as pessoas enviam pra mim. Quando eu fui falar no programa da Fátima Bernardes sobre isso, eu perguntei o que elas gostariam que eu falasse em rede nacional para que mais mulheres ouvissem. E todas disseram assim, que você não é culpada. Mas eu não só vou dizer você não é culpada. Estudando esse assunto há bastante tempo, eu entendi que a gente sente culpa porque sentir culpa faz com que a gente tenha uma ideia de autonomia em relação à coisa. Porque, vamos lá, se eu não me cuidei, ou se eu bebi, ou se eu saí à noite, ou se eu viajei sozinha, é como se eu pudesse evitar que aquela violência tivesse acontecido, como se eu tivesse alguma autonomia. Então, a culpa, ela carrega junto uma ideia de autonomia, por isso que a gente se agarra nessa culpa, sabe? Mas a verdade é que existem vítimas simplesmente. Não é porque você deixou, fez ou deixou de fazer. Não tem essa autonomia. Existem os vilões na vida, existem as vítimas. Ao contrário do que as pessoas falam, todo mundo quer ser vítima. Não, ninguém quer ser vítima, esse é o problema. Ninguém quer ser vítima, ninguém quer reconhecer que as vítimas existem. Então, quando uma vítima faz um relato, as pessoas questionam se aquilo aconteceu mesmo. Porque nas nossas histórias, nos filmes, sempre tem o vilão e o herói. Só que para ter vilão e herói tem um monte de vítima, a maioria é vítima, gente. Então, você foi vítima. Ponto final. Você não podia ter feito nada. A partir daí, a gente começa uma reconstrução.